Boa noite, pessoal. Vamos ao capítulo 16 de Lucas, que esse sim é assunto novo, não está retratado em Mateus. Lucas 16. A parábola do administrador astuto. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: O que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste conta da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou contigo: E agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então, ele convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão, perguntou ao primeiro: Quando, quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: Pegue depressa sua conta e mude para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele, e o administrador disse: Tome conta e mude para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao seu redor, que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Continua? Vamos até o 14 e aí a gente volta para comentar. Ok. Na sequência desse... Será? Beleza, achou? Até o versículo 14. Isso, exato. Os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro ouviram isso tudo e zombavam de Jesus. Então, 14 acaba aqui. Uhum. Qual é o contexto dessa história? Que é exatamente o que está no verso 14. Existe uma plateia, um público em voga, e esse público é o mesmo que a gente vem observando desde Lucas capítulo 14. Jesus está falando e tem ao redor dele fariseus, escribas, sujeitos que são doutores da lei, questionando os argumentos que Jesus traz na sua proposta do evangelho. Especificamente, essa parábola traz três elementos importantes de análise. O primeiro deles é o mais óbvio do final da parábola: o amor ao dinheiro ou o amor a Deus. E aqui, por amor ao dinheiro, não especificamente só a questão monetária do dinheiro, mas o significado de poder, o significado de capacidade de compra, o significado de tudo que está atrelado aos desejos resultantes da possibilidade da compra, que é um dos efeitos colaterais do dinheiro, é isso que está em voga aqui, ou seja, ou eu tenho Deus em primeiro lugar, ou eu tenho os meus desejos, minhas aspirações e tudo aquilo que eu posso conseguir por mim mesmo como algo em primeiro lugar. Essa é a primeira parte mais simples da história. A segunda parte da história não é tão simples quanto a primeira, que é uma história às avessas, uma história torta de um sujeito que age desonestamente e é elogiado pelo seu patrão. E Jesus usa uma referência dessa natureza para comparar os filhos das trevas com os filhos da luz. E aqui tem uma questão importante nessa história. Jesus vira e diz que aqueles que vivem no mundo são mais astutos
do que aqueles que são chamados de filhos de Deus ou filhos da luz. Por que Jesus diz isso? Na realidade, se a gente olhar o público-alvo, a gente tem ideia do que Jesus está falando. O público-alvo, especificamente nessa história, são os fariseus. Portanto, sujeitos filhos de Abraão, praticantes, entre aspas, da lei de Deus, sujeitos da religiosidade comparável ao que a nossa época diria, a religiosidade cristã, no contexto da época, israelitas. Todo o contexto deles os coloca como povo de Deus, portanto, filhos da luz. E Jesus vira e diz que os gentios, aqueles a quem os fariseus odeiam, são mais astutos, mais inteligentes, mais sagazes do que os filhos de Deus. Qual a razão? Há aqui duas questões interessantes na história. Quem é o administrador, o homem rico, e quem é o dono do processo de trabalho que a gente tem na historinha, na parábola contada. Se a gente usar a analogia direta com o que vem na sequência, você tem Deus de um lado e aqueles que são seus filhos do outro. E por isso essa história tem um grau de polêmica, porque tem Deus elogiando um sujeito que age desonestamente. Mas, na realidade, o objeto dessa parábola não é esse. O objeto não é a ação do sujeito agindo desonestamente com os bens do seu patrão. O foco dessa parábola é a inteligência desse sujeito em perceber que a sua recompensa estaria ligada à sua atitude. E é isso que vem na sequência do texto. Se a recompensa que eu espero é de Deus, a atitude que eu tenho que ter é de quem age como filho de Deus. Se a recompensa que eu tenho é de um sujeito rico, mas que tem na sua riqueza o seu processo de foco, então o administrador que agiu dessa maneira, o administrador que burlou alguns dos bens do patrão para fazer frente à sua possibilidade de sucesso depois que perdesse o emprego e ser recebido com uma alternativa, ou seja, como um bom negociador, ele é elogiado por essa característica, porque o patrão tem essa característica. O que significa dizer que a parábola tem a ver com que atitudes são esperadas de filhos da luz, que atitudes são esperadas daqueles que seguem um patrão como Deus. Portanto, nesse sentido, o elogio cabe. O servo, o administrador dessa parábola, entendeu o perfil do seu patrão e agiu como o patrão agiria se estivesse no seu lugar, tanto que o patrão elogiou a sua sagacidade, a sua expertise, a sua condição de antecipar o futuro, porque isso mostrava que ele era um bom administrador dentro destes paradigmas. O que significa dizer, então, que quando a gente tem o olhar para o que é a expectativa do céu, existem competências, existem atitudes, existem tarefas que precisam ser realizadas, não para herdar o céu, mas como tarefas de quem entende qual é o perfil do patrão. O terceiro aspecto da parábola, o terceiro aspecto da história é a fidelidade. E aí esse é um aspecto também interessante, presente aí a partir do verso 10, que mostra as características de fidelidade esperadas dos filhos de Deus. E aí o assunto entra especificamente num tema, que é o tema que está correndo, por exemplo, no trimestre inteiro, para quem está acompanhando as lições da Escola Sabatina desse trimestre. Elas lidam exatamente com esse tema do verso 10 e do verso 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará, não forem dignos de confiança nisso, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Ou seja, se nem com aquilo que é da regra do mundo vocês conseguem ser éticos ou honestos, como pode Deus confiar aquilo que é perfeito a quem no imperfeito é desonesto? Então, aqui a gente tem o terceiro aspecto interessante dessa história, que tem a ver com o princípio de fidelidade, o princípio de mordomia, o princípio de ser fiel naquilo que se administra em nome de alguém.
Postos esses três elementos, vem então o foco de novo das histórias, que é o público-alvo. Havia fariseus que criticavam Jesus e zombavam dele porque ele disse que quem ama o dinheiro ou quem busca servi-lo não faz parte do processo do que Deus tem como expectativa. E é interessante os fariseus zombarem de Jesus por causa disso, porque ele foi explícito, ele não foi indireto na questão, ele foi absolutamente explícito. Portanto, eles entenderam o recado e não quiseram vestir a carapuça, e por isso usaram da zombaria para desfazer o que Jesus estava falando. Ou seja, não aceitando a mensagem, procuraram matar o carteiro. Em resumo, é isso que acontece na história. E aí, Jesus responde, que é o verso 15: vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Portanto, de forma bem explícita, Jesus está dizendo para eles: vocês são desprezados por Deus, a menos que mudem de atitude e voltem a ser fiéis. Caso contrário, os ímpios são melhores que vocês. E assim Jesus encerra essa parte do debate. A sequência do texto, a gente tem mais duas histórias, um grupo de ensinamentos e duas histórias formatando esse novo pacote aí, principalmente uma delas, que é uma das parábolas mais complicadinhas do livro de Lucas, que é a parábola do rico e Lázaro, dos versos 19 a 31. Vamos lá, 16 ao 18 e depois 19 ao 31. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil nos céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. 18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Portanto, Jesus volta a um tema que é recorrente no texto, na sua abordagem, que é a acusação de que Jesus, de alguma forma, despreza a lei. E aí ele traz isso sob uma nova perspectiva. A gente viu uma perspectiva interessante lá em Mateus 5, quando Jesus diz que não veio abolir a lei, veio cumprir. E curiosamente e caprichosamente, Jesus dá dois exemplos para que ninguém tenha dúvida de que lei ele está falando. Lá ele usa o mandamento de não matar e usa o mandamento de não adulterar. Aqui ele faz exatamente a mesma coisa. Ele fala que a lei e os profetas profetizam até João, e ele usa uma referência para a afirmação que ele mesmo faz de que é mais fácil céu e terra passar do que cair um traço da lei. E para não deixar dúvida de que lei ele está falando, ele pontua o mandamento, no caso aqui especificamente o sétimo mandamento. O que é interessante nessa frase de Jesus? Quando ele diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João, lembra que a gente está olhando a perspectiva do Messias, um período inteiro sem profetas em Israel, desde a volta do cativeiro babilônico e morte de Esdras e Neemias até João Batista, Israel não teve profeta. Portanto, de que dependia o povo de Deus nesse período? Exclusivamente dos textos disponíveis do que a gente chama hoje de Velho Testamento, ou seja, todos os profetas e a lei profetizando até João. Quando chega João Batista, ele apresenta uma nova perspectiva, mas ele não retira a anterior. Ele apenas diz: o evangelho chegou, especificamente atribuindo a uma pessoa essa referência, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou seja, o Messias está às portas. Portanto, tudo aquilo que o Velho Testamento apontava enquanto esperança estava se cumprindo em João, o precursor de Cristo. O que significa dizer que quem não acreditar em João despreza a lei e os profetas. Por sua vez, quem entendeu a lei e os profetas e o que eles profetizaram, compreendeu o discurso de João e sabe quem é Jesus. E Jesus usa exatamente essa referência da lei e dos profetas, que é a principal acusação dos fariseus contra Jesus, para dizer: é ali que está o centro,
da prova de que eu sou o Messias, do apontamento de que eu sou o Messias. Ao contrário disso, vocês não me aceitam, não é exatamente porque eu não sou o Messias, vocês não me aceitam porque vocês insistem em continuar nos seus pecados e justificando os seus pecados. E por isso ele usa uma referência bastante peculiar dos seus dias, que era algo atrelado à prática dos líderes judaicos da época, principalmente o uso abusivo e fútil de cartas de divórcio para literalmente ir trocando de cônjuges ao longo da sua história, se aproveitando de coisas presentes na lei de Moisés, na lei levítica, mas aplicadas de maneira equivocada. Ou seja, tudo isso em tela, Jesus traz agora a partir de uma referência que é a lei não foi abolida, ela continua vigente. Aliás, vocês têm que lembrar que vocês não estão cumprindo. E ele usa um mandamento para referenciar isso. Posto isso, a próxima parte do texto vai apontar para uma outra parábola, que é a parábola de Rico e Lázaro. Vamos lá, versos 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com a sua grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava em tormentos o rico. O rico levantou-se os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que se ressuscite alguém dentre os mortos. Ok. Como eu falei, essa parábola intrincada é uma parábola que traz alguma complicação, e a complicação usual está ligada a basicamente 2 fenômenos na parábola. O primeiro fenômeno, a existência do mundo de Hades, a existência do inferno, queimante e de forma castigante, aplicado aos que são ímpios e morrem. E do outro lado, a questão da imortalidade, atrelada ao desenho. Afinal de contas, se você tem pessoas que estão no inferno e estão conscientes a ponto de poder conversar, e tem pessoas no paraíso que podem conscientemente conversar, então a ideia de imortalidade se justificaria a partir desse texto. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que esse texto não é uma história real. Ele é uma parábola. Portanto, todos os elementos que existem aqui são elementos ficcionais, é uma parábola, não é uma história real. O que significa dizer, então, que Jesus está tomando conta de eventos ou lendas ou falas corriqueiras do seu tempo, usando isso que é ficcional para ilustrar uma outra questão importante. E aí a primeira pergunta é: com quem Jesus estava falando? E qual era a atitude das pessoas com quem ele estava falando? E isso a gente vem observando nos textos anteriores. Ou seja, o público-alvo de Jesus são fariseus. O que significa dizer que esse sujeito
rico que se vestia de púrpura e de linho e vivia no luxo todos os dias é um fariseu. Os mesmos fariseus que estão zombando de Jesus por desprezar a riqueza, por desprezar o dinheiro como uma estrutura de foco. Portanto, esse é o alvo. Logo, esse sujeito que é rico e que veste-se dessa maneira, se apresenta como um fariseu, se apresenta corriqueiramente no ambiente que Jesus vivia. Os fariseus entenderam a descrição. Na sequência, ele diz que diante do portão de um fariseu desses havia um sujeito chamado Lázaro, que era um mendigo. E do mesmo jeito que os fariseus desprezavam os mendigos e as pessoas que viviam nessa condição, por entender que esses sujeitos eram assim ou viviam dessa forma por causa do pecado, Jesus traz esse sujeito à tona para mostrar o contraste. E aí diz que os dois morreram. Os dois morrem, um vai para o paraíso, para o seio de Abraão, o outro vai para o inferno. Curiosamente, quem vai para o inferno é o rico, portanto, o fariseu. Quem vai para o paraíso é o mendigo, aquele que é desprezado por ser pecador. Aqui Jesus já está mostrando de cara onde ele quer chegar com essa história. A parte interessante da história começa daqui para frente. Primeiro, porque o sujeito chega a o que seria o seio de Abraão, ou junto de Abraão, em algumas traduções, e o outro que está no inferno chama Abraão. O que significa que Abraão estava vivo nesse tal lugar chamado paraíso, com possibilidade de escutar quem estava no inferno conversando com ele logo do outro lado de alguma divisória entre esses dois mundos. E o curioso é que esses dois mundos estão, em primeiro lugar, visíveis e, em segundo lugar, próximos, a ponto de um poder conversar com o outro pela janela da esquina. É como se tivesse uma rua com duas casas, daquelas casas antigas, que a porta e a janela dava para a calçada. Então, de um lado está Abraão, do outro lado está o sujeito, o fariseu que morreu. Ou seja, só isso já seria suficiente para a gente entender que essa parábola não tem nada a ver com a realidade. Afinal de contas, não dá para imaginar um céu, um paraíso, que tenha janela pegada com o inferno e viver no paraíso nessas condições. Ou seja, é absurda a história se a gente pensar sob o ponto de vista prático da descrição que está aqui. Qual é a intenção, então? A intenção é, o sujeito fala com Abraão, pedindo para que Abraão, em primeiro lugar, o auxilie em algo que está pegando, que é o fogo. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e esfregue na minha língua. Então, eu estou admitindo que alguém no paraíso vai poder tocar em alguém que está no inferno. O mais interessante é que quem crê nessa abordagem de inferno e céu, crê também na imortalidade da alma, e, consequentemente, o que foi para o céu ou foi para o inferno não foi o corpo do sujeito, mas a alma. E aqui eu tenho uma alma que está pedindo a uma outra alma que molhe o dedo. Mas como assim? A alma não tem dedo. Molhe na água e venha refrescar a língua, mas a alma também não tem língua. Ou seja, é uma série de situações que deixaria a parábola bastante esquisita se a gente tentasse aplicar literalmente como elementos diretos de céu e inferno e pessoas vivendo lá. O que está acontecendo, de fato, é outra coisa nessa história. É o sujeito no inferno tomando consciência das escolhas que fez e do que ele está passando, consequência dos seus atos. E por que ele pede para Lázaro ir molhar o dedo e salvá-lo? Porque ele desprezou Lázaro a vida inteira e agora está pedindo misericórdia porque entendeu o seu erro. E vê se Lázaro tem misericórdia dele. A história continua com uma questão primária. Ninguém passa daqui para lá, ninguém passa de lá para cá. Ou seja, perdidos e salvos não têm possibilidade de contato. Em outras palavras, é isso que o texto está dizendo. Não tem como Lázaro ir para lá ou você vir para cá. A escolha já está feita. E aí então ele diz, bom, já que é assim, então eu entendo não há salvação, não há possibilidade nenhuma de resolver a conta, então pelo menos avisa os meus parentes para não cometerem o mesmo erro. Volta lá e avisa os outros.
E aí a resposta de Abraão fecha definitivamente qualquer possibilidade que a gente tivesse de interpretação equivocada da parábola, porque ele diz o seguinte: ainda que alguém ressuscite dos mortos para ir lá falar com eles não vão acreditar, porque eles têm Moisés, têm os profetas e não escutam. Portanto, o que a parábola atesta é: só é possível voltar do mundo dos mortos por ressurreição, o que já de cara elimina a discussão de imortalidade da alma. Mas, de qualquer forma, essa é sempre uma questão recorrente nessa parábola. Os elementos são bastante explícitos para a gente perceber que não dá para aplicar literalmente esse texto. Portanto, qual é a intenção do texto? A intenção do texto é mostrar que tem de um lado um fariseu, de um outro lado o desprezado chamado Lázaro, e no reino de Deus, quem entra no reino de Deus são aqueles que agem de maneira humilde como Lázaro. Exatamente o oposto do desprezo dos fariseus quando Jesus falou a respeito do dinheiro e do amor ao dinheiro. Portanto, essa é a essência da parábola de rico e Lázaro, é mostrar que o foco dos fariseus está equivocado. A maneira como eles agem, preconceituosa, desprezando os mais pobres, desprezando os gentios, desprezando as pessoas que, na visão deles, têm algum efeito colateral do pecado, como, por exemplo, os doentes, etc. Essa atitude é uma atitude que vai provocar neles a perdição. Por outro lado, aqueles que são humildes de coração, os pobres de espírito, como Mateus 5 representam lá nas bem-aventuranças, são esses que vão herdar o reino de Deus. Essa é a essência da parábola de Rico e Lázaro, é para isso que ela foi contada, dentro do contexto das histórias que a gente estava vendo antes, o administrador infiel, a questão dos ensinamentos da lei de Deus. A parábola é só mais uma ilustração dentro desse mesmo contexto. Na sequência, capítulo 17, vamos iniciá-lo. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare-se o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa, de novo, é uma historinha intrincada. Uma parte dela é fácil, outra parte não tanto. Mas a primeira parte da história. Então, a primeira parte da história é Jesus pontuando que no mundo em que a gente vive, que é um mundo regido pela história do pecado, o mal é inevitável, portanto, pedras de tropeço estarão em todo lugar. Ou seja, pessoas com atitudes ruins que provocam o tropeço de outras pessoas é parte do mundo em que vivemos. Não há como evitar isso. A discussão é se aqueles que têm consciência do reino de Deus agem dessa forma conscientemente, ou seja, agem de maneira má para fazer com que outros tropecem e estão conscientes disso. Portanto, agem de má fé. E, de novo, o público-alvo persiste. Ele está falando com os discípulos, mas a abordagem aqui é especificamente aquilo que a gente vem tendo no contexto, a forma de agir daqueles que são chamados líderes religiosos da época. E Jesus está instruindo seus discípulos para que não sigam esse tipo de exemplo. Ao contrário,
ajam da maneira como Deus espera que os seus discípulos atuem para a salvação de outras pessoas. E aí, dentro desse contexto, a gente volta a um tema que também é recorrente nos evangelhos, a gente já viu isso com Pedro num dos episódios, que é a questão de perdoar 7 vezes. E, de novo, isso aqui é um ataque a uma prática farisaica que dizia deveria se perdoar apenas até 3 vezes. E Jesus dobra e põe mais um para o nível de perfeição e diz 7. Para Pedro, ele ainda foi mais enfático, 70 vezes 7. E percebam que a ênfase aqui está no mesmo dia, ou seja, se 7 vezes no mesmo dia o sujeito cometeu o erro contra ti e vier pedir perdão, perdoa. Mas há duas coisas importantes aqui, aí começa a parte complicada do texto. Há uma referência, não é pedir perdão, mas é estar arrependido e pedir perdão. Portanto, não é desculpa, é perdão. Portanto, não é pedir desculpa, é arrependido, suplicar perdão. E, portanto, a resposta afirmativa de perdão está condicionada à questão afirmativa do arrependimento. Isso é interessante de observar nas frases de Jesus. Na sequência, ele tem uma pergunta dos discípulos, e a pergunta ela é interessante, porque ele acabou de falar de perdoar 7 vezes no mesmo pecado no mesmo dia, e aí eles falam, precisamos de mais fé para isso. E Jesus responde quase que de forma irônica, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, lembra? Mostarda é um grãozinho quase imperceptível de tão pequeno, mas dá um arbusto, uma árvore razoável, perto do tamanho do grão, da semente da mostarda. E Jesus disse, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem fazer coisas imensas, como pedir, por exemplo, para essa árvore que está aqui, sair daqui e ir para o meio do mar, e ela vai fazer o que vocês pediram. Ou seja, Jesus responde quase de forma irônica, dizendo para eles, olha, eu não sei porque vocês estão pedindo mais fé. Com fé do tamanho de uma mostarda já é suficiente para fazer um monte de coisa. Então, onde está o problema de vocês? Para onde vocês estão olhando? E aí Jesus traz a parte mais complicada do texto, que é essa que está dos versos 7 ao 10, quando ele diz que alguém está cuidando das ovelhas, chega em casa e o patrão lhe oferta a mesa e diz, pode comer. E aí Jesus diz, isso não é normal. O normal seria o patrão virar e falar, me faça comida agora que você chegou, afinal de contas você chegou do pasto, trouxe as ovelhas, prepara uma para mim para eu poder comer. Depois que eu comer, fique livre, você está tranquilo, já pode jantar também. E aí o sujeito faz o que o patrão pediu, e aí vem uma discussão. O patrão deveria agradecer ao sujeito porque fez o que o patrão mandou. Por que essa parte é interessante na história? Na realidade, tem uma lição aqui. Se Jesus pede uma coisa, a minha resposta deveria ser aquela coisa e outras tantas mais, por amor a Cristo. Portanto, não há nenhum privilégio e nenhuma questão de benesse em fazer a obrigação. A benesse existe quando a gente faz mais do que a obrigação. E essa é a ênfase que Jesus está dando aos discípulos aqui. Vocês vão ser que tipos de sequentes apóstolos quando eu for embora? Sujeitos que cumprirão a obrigação ou sujeitos que vão para além da obrigação? Porque a esses que vão para além da obrigação, Deus será grato. Aqueles que cuidarem exclusivamente da obrigação serão chamados ou conhecidos como braço curto. Em outras palavras, traduzindo para o nosso contexto atual, essa é a abordagem dessa parte da história. Ou seja, Deus não gosta de braço curto. Deus espera que você faça algo e vá além desse algo. Não porque espera alguma coisa, não porque quer alguma coisa em troca, mas vai para além do alvo, porque você tem alguém para quem você está fazendo isso, que você conhece e ama. Portanto, é esse tipo de resposta que o texto levanta como referência da postura do cristão. Ele entende quem é Cristo e está disposto a fazer muito mais do que aquilo que é simplesmente obrigação, não por obrigação, mas porque ele ama, porque ele entende o que Cristo fez
e que Cristo foi muito além da sua própria obrigação ao morrer na cruz por pecadores. Nesse contexto, encerra esse debate, essa sequência de debate de Jesus com os fariseus e tendo eles como pano de fundo, ainda que falando para os discípulos aqui, mas continua sendo o grupo de fariseus o alvo dos conselhos de Jesus, e agora a gente parte para um evento novo que desvia um pouco esse assunto, que é a historinha dos 10 leprosos. E a gente termina com ela o nosso estudo de hoje, versos 11 a 17. Quem quiser ler, à vontade. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levantai-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante essa história quando a gente pensa na sequência dos eventos. De um lado tem, nas histórias anteriores, tinha os fariseus que se orgulhavam da sua condição religiosa e de todo o seu poder e riqueza. Do outro lado, Jesus levanta à cena pessoas humildes que estão sendo desprezadas por eles, e essas são aquelas que entrarão no reino dos céus. E agora, caprichosamente, no mundo real e não das parábolas, acontece exatamente o que Jesus estava ilustrando nas parábolas. Vem 10 leprosos, suplicam de Jesus cura, e ele cura os 10 leprosos. A primeira coisa interessante da cura é o detalhe de como a cura se processou. Eles chegaram, pediram, Jesus deu uma ordem: vão e se mostrem aos sacerdotes. Percebe que quando Jesus dá a ordem, eles estão leprosos. E a pergunta é: para se apresentar ao sacerdote estando leproso, não faz sentido. Eles pediram cura. E Jesus diz: vai e se apresente ao sacerdote. Jesus não diz: vocês estão curados. Jesus sequer explica para eles: olha, vão aos sacerdotes e vocês vão ser curados. Não, ele só diz: vão e se apresentem ao sacerdote. Eles sabem porque Jesus mandou se apresentar ao sacerdote, porque é o sacerdote quem dá o atestado, se eles estão curados ou não. Mas eles não estavam curados quando Jesus diz: vão e se apresentem ao sacerdote. Portanto, eles exerceram uma fé que é bastante impressionante, porque o texto diz: enquanto eles iam, foram purificados. Ou seja, a cura aconteceu enquanto eles estavam caminhando. Quando eles decidiram ir aos sacerdotes, a fé foi manifesta e no caminho a cura aconteceu. Portanto, a cura não aconteceu na frente de Jesus, a cura não aconteceu na frente dos discípulos. Se houvesse alguma gente ao redor de Jesus ali, também tampouco esses viram a cura. A cura aconteceu enquanto eles estavam caminhando, ou seja, já fora da cena. Curioso é que um deles volta e diz o que aconteceu. E aí sim, neste contexto, a plateia tem a oportunidade de ver duas coisas. Primeiro, que o milagre ocorreu. Afinal de contas, ele voltou para agradecer porque foi curado. Então agora todo mundo entendeu que durante o caminho, tanto é que Lucas retrata isso, durante o processo, Lucas é o médico, né? Então ele vai retratar os detalhes do milagre. Enquanto eles caminhavam, foram curados. E a multidão agora sabe disso. Mas o mais impressionante na história não é o fato só de a fé manifestar-se em cura. E é interessante isso aqui, porque a fé foi o suficiente para a cura, mas a atitude depois da fé não é a atitude esperada por quem foi curado. A atitude esperada por quem foi curado é um coração grato. Mas apenas um voltou para agradecer, e esse que voltou não é judeu. O que significa que os outros 9 eram.
E aí a expectativa se manifesta. Por que só este voltou? E por que só o estrangeiro voltou? E aí Jesus diz para ele: levanta, tua fé te salvou. Outra coisa interessante é que o samaritano estava indo para se apresentar ao sacerdote. O samaritano não era da cultura judaica e nem tem obrigação de se apresentar ao sacerdote, mas ele estava indo junto com os demais. E aí volta para agradecer. Mesmo sendo estrangeiro, ele volta para agradecer um judeu que o curou. Por isso a frase de Jesus: levanta, a sua fé foi que te salvou. E eu fico imaginando agora na mente da plateia, principalmente os discípulos, que são a plateia mais próxima de Jesus, tudo isso em ebulição. Aí algumas coisas fazem sentido, por exemplo, a parábola do samaritano. Começam a encaixar-se essas coisas a partir de relatos do mundo real, uma historinha do mundo real que ilustra exatamente o que Jesus vinha tentando dizer a partir das parábolas. Como é que a gente transporta isso para o nosso tempo? É a mesma questão. Como Deus encara aqueles que vão ser salvos e como Deus encara aqueles que conhecem a verdade e que podem, apesar de conhecer a verdade, não estarem salvos por não viverem essa verdade ou não compreenderem toda a extensão dela. E essa é a constante dinâmica do debate de Jesus, fariseus e gentios, em relação à fé e salvação. Encerramos por aqui. Guarda aí onde paramos, verso 20 do capítulo 17. Estamos quase alcançando Mateus. Outra vez. Mais 2 páginas e a gente alcança Mateus. Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos tua palavra, de retornarmos ao nosso grupo de estudos. E agora te pedimos que nos abençoe com a compreensão e prática daquilo que aprendemos nessas lições e que no nosso contexto, em nossa época, possamos também entender a pertinência desses temas e principalmente a expectativa de Deus com respeito aos seus filhos e sua atitude de manifestação do amor de Deus àqueles que não conhecem. Dá, Senhor, que possamos ser de fato testemunhas tuas nesse mundo, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.